vimos também que ele vai voltar em breve. Aleluia. Mas o negócio é que a gente já acostumou a ouvir que Jesus vai voltar. E aí a gente acha que vai demorar. E domingo passado, nós somos incentivados a prestarmos atenção nos sinais da volta do Senhor. Porque eles estão acontecendo todos os dias, amém? O Senhor está nos chamando a atenção para que nenhum de nós fique para trás. Para que nenhum de nós se perca. Para que de verdade nós possamos, dia e noite e dia, na eternidade, estarmos com o Senhor. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção que ela é bem antiga, mas é muito atual. Muito atual. O Senhor Jesus está voltando para nos buscar. E nós precisamos estar preparados, amém? Aleluia. O que está sentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, louvando, Deus reunido com teu povo. Cante bem forte. Ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós falamos, ó vem, mas nós queremos correr. E para encontrar com o papai, ou ele vem nos buscar, ou nós temos que ir ao encontro dele. Aleluia, Deus. E a gente passa a vida se perdendo, às vezes querendo conquistar muito, mas perdendo o tempo de estar na presença dele, não aproveitando os segundos que ainda temos, não estudando a palavra que ele nos deixou através dele. Nós perdemos tempo com tantas coisas muito importantes. Por quê? A família
pelos clamarem a volta do Senhor. Às vezes nós criamos expectativas erradas dos nossos amigos. Sim. Não, você não precisa mudar, Matinha. Você está muito bem, amado. Para que mudar? Você é um homem trabalhador. Você é um provedor. Mas todos nós temos nossos filhos, a como está pouquinho. Nós estamos perdendo muito tempo e nós precisamos reunir o nosso tempo. Nós precisamos nos despertar com esse chamado que tivemos no domingo passado. Uma semana se passou e às vezes muita coisa mudou dentro de nós. Nós precisamos começar a amar a vida do nosso Senhor, porque Ele está próximo. Aleluia. Quando você declarar, ora vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, vem, vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem. Oh, vem, vem, Jesus. Maranata, ora vem. Oh, Alfa, Ômega. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus. Aplauda bem forte. Aleluia. A Bíblia diz que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. De repente, antes de você terminar de falar de repente, ele já veio. Porque um relâmpago é mais rápido do que o de repente. E bênção. É mais rápido do que tudo isso. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E baseado na palavra de Deus, imagine Jesus voltando. Imagine de uma forma rápida, de repente,
como um relâmpago. Nesses dias nós tivemos chuvas e relâmpagos. Desde quinta-feira nós vimos relâmpagos cruzando o céu da nossa região. E o relâmpago de repente surge, o clarão, e logo se vai. Assim será a vinda do Filho do Homem. Feche seus olhos. Eu sei que todos aqui precisam de uma bênção. Eu sei que todos que estão em casa assistindo também precisam de uma bênção. Mas não há nada mais precioso que nós possamos encontrar em Deus do que a certeza de que um dia habitaremos com Ele na glória. Não há nada mais precioso e mais importante do que a salvação nele. Por isso, nessa noite, fale com Deus. Sabe, olhe para dentro de você, ainda dentro do que falamos no domingo passado. Logo o Senhor virá. Então desperta, olha para você nessa noite. Diz para Ele: Senhor, eu quero estar pronto na tua vinda. Eu almejo a tua vida, Senhor. Eu me alegro com a tua vida, Senhor. Eu me alegro com o Senhor. Eu me alegro, Senhor, naquele grande dia em que o Senhor virá das nuvens e a tua igreja, a tua noiva, virá ao teu encontro. E eu sou essa noiva. Eu sou essa noiva que vai ao teu encontro, Senhor. E não há nada nesse mundo que vai me embaraçar. Não há nada nesse mundo que possa me impedir. Não há nada nesse mundo que possa me prender. Porque eu almejo, eu anelo por esse encontro eterno com o Senhor, por esse momento especial. Não diga isso para Ele. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu quero habitar nas mansões celestiais, mas mais do que isso, eu quero estar na tua presença eternamente. Porque não seria nada o céu se o Senhor não estivesse lá. Ruas de ouro, Senhor, pedras preciosas, nada disso, Pai, tem valor algum. O que vale é a tua presença, é a tua glória, é o Senhor. Pai, hoje nós estamos aqui na terra ainda, peregrinando por esses dias, nessa terra, uma terra, meu Pai, cada dia mais longe de Ti, de um mundo mais corrompido, cada dia mais perverso, mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa confiança e a nossa alegria é que um dia habitaremos eternamente com o Senhor. E aí não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade, não haverá mais pandemias, não haverá mais problemas sociais. Ali estaremos eternamente na tua presença. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa maior meta. E é isso que nós buscamos em Ti nessa noite, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de poder desse louvor ministrar o Senhor, mas também ser ministrado. Porque nós não só cantamos da boca para fora, nós dizemos de todo o coração: Alfa, Ômega, ó vem Senhor Jesus, ó vem Senhor Jesus. Feche seus olhos e cante esse refrão. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, bem forte. Ó vem, erga as mãos e cante. Ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos
todos, Ele é o nosso Senhor. Mais uma vez. Jesus virá outra vez. Aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a equipe de louvor. Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o 11. Aleluia. Glória a Deus. A nossa motivação sempre tem que ser o Senhor. De vir à igreja, não por medo ou por interesse daquilo que o Senhor pode nos dar, mas para encontrarmos nele a salvação eterna. É isso que importa, irmãos. Buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que diz a palavra, é o que diz Jesus. Aleluia. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. É um texto bastante conhecido. E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido às minha voz, então me arrependerei do bem que lhe tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém, irmãos? Pai de amor, diante da Tua presença, nós agradecemos pela Tua palavra linda, que já é bênção aos nossos corações. E nessa noite, Teu Santo Espírito traga a revelação e a aplicação da Tua palavra sobre as nossas vidas e fala conforme a Tua vontade, porque queremos ser edificados no Senhor, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bom, Deus levanta Jeremias como um profeta, num período em que, como sempre, os profetas vêm nos tempos difíceis. Os profetas vêm para ser a voz de confronto, para ser a voz da verdade, nos momentos em que a mentira se tornou prioridade e aquilo que os enganos se tornaram como convicções e certeza. E Jeremias, Deus diz a ele: levanta-te, desce à casa do oleiro, vai ali que eu vou falar contigo. E o texto narra isso, que ele desceu, viu o oleiro trabalhando,
viu o oleiro na fabricação de um vaso de barro, e aquele vaso se partiu, né? Ele se quebrou, e ele, ao invés de dispensar aquele vaso, ele torna a fazer daquele mesmo vaso um vaso novo. Nós queremos falar nessa noite sobre esse Deus que faz de nós todos os dias vaso novo. Há 3 figuras importantes nessa passagem. A figura do vaso, que somos nós, porque somos o pó, é o que a palavra diz lá em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas e fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, barro nada mais é do que pó e água. Então, nós somos o vaso de barro, nós somos o barro, o vaso. A outra figura é o oleiro, que representa o Criador, que representa aquele que pode moldar e fazer um simples barro, de uma simples substância, ele pode fazer uma obra preciosa. E a terceira figura dessa passagem que nós vamos comentar é o profeta. O profeta. O que é o profeta? O profeta é a voz de Deus, é o baluarte do Senhor, é aquele que no seu tempo, ele vai contra, às vezes até contra a direção de tudo que está tendo no mundo, e no seu tempo, ele vai contra todos, porque ele vai na verdade, ele não faz curva, ele não agrada a ninguém, ele agrada somente ao Senhor, e cumpre a sua missão, amém, irmãos? Então, dentro do contexto desses personagens, nós vamos falar de cada um. E eu quero falar primeiro do vaso, né? Isaías 64:8. Olha como essa ligação não era só em Jeremias. Deus usa esse exemplo novamente. Ele chega a falar através do profeta Isaías: mas agora, Senhor, Tu é o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. O profeta Isaías, assim como nos dias de Jeremias também, coloca Deus e associa essa profissão de oleiro. O Deus como oleiro, que nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, sabe? E isso é muito importante a gente entender, porque na figura daquilo que ele viu do oleiro, ele viu que o oleiro não dispensou, não jogou fora um vaso que não estava perfeito. Ele não colocou lá no canto do descarte ou no entulho aquele vaso. Ele recuperou o vaso, ele restaurou o vaso, ele tornou-o quebrado e fez novamente um vaso novo. Então, nós somos esse vaso, sabe, irmãos? Porque, na verdade, nós fomos criados por Deus e dentro de uma perfeição no Senhor. A obra original do Senhor, ela sempre foi perfeita, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador de uma maneira perfeita, plena. Só que veio o pecado, e o pecado na humanidade trouxe a impureza, trouxe a divisão. É como aquele produto que você compra, que foi criado por um determinado fim. Se você compra um celular, um produto eletrônico, e aquele produto não funciona, você logo diz: esse produto está quebrado, está enguiçado, eu vou levar o fabricante, para que o fabricante, você vai à loja, e a loja diz: não, isso aí é a garantia do fabricante, e aí você às vezes tem que levar para uma autorizada, ou mandar pelo correio, despachar para algum lugar, quando não há uma autorizada. Por quê? Porque aquele produto, ele foi criado para uma finalidade, com uma funcionalidade. Nós fomos criados por Deus, com perfeição, para sermos íntimos de Deus. Nós fomos criados, como a própria palavra diz, para sermos templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. Só que o pecado veio, escangalhou o vaso. O pecado entrou na humanidade e trouxe a ruptura, trouxe a fenda, talvez que seja uma pequena fenda, mas o vaso, por mínima que seja a fenda que ele tem, ele já perde o seu valor. Sabe, ele já não é mais tão valoroso, precioso como era. Se você vai anunciar e ver, você pode ter, às vezes isso tem na internet, vendo celular com a tela trincada. A tela está trincada. Nunca vai se poder dizer: esse celular custa 10 mil, ou custa 10 mil, é muito, né? Mas custa 2 mil reais, e eu vou vender ele
Eu quero 2.000 porque ele vale 2.000, mas a tela está trincada. Ele não vai valer mais 2.000. E a gente vive nesse mundo assim, um mundo de competição, um mundo que se valoriza muitas coisas, e as coisas, né, a humanidade foi mergulhando em tudo isso, e a gente está vendo acontecer. E muitas pessoas acham que ela não tem valor, porque ela está afastada de Deus, está longe de Deus, e que Deus não se importa com ela. Nós somos um vaso que foi criado para viver em comunhão com Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós não seríamos a imagem e semelhança se não fosse para ser próximos dele. Ele nos criou para que pudéssemos viver com ele e nele, como uma só comunhão, uma só família. Mas entrou o pecado, e o pecado veio para trazer a avaria do vaso. O pecado veio ao coração do homem, e a Bíblia diz: porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado trouxe essa consequência maligna, penosa, que muitas pessoas hoje que ainda não conhecem Jesus estão pensando no suicídio, estão amarguradas. Muitas já tentaram tirar sua própria vida por diversas vezes, porque ainda não conhecem o oleiro que conserta, na verdade que refaz o vaso. Ele não conserta, ele não remenda, ele faz tudo novo. Amém, irmãos? Então nós somos esse vaso. Então nós precisamos entender isso, sabe? E a ruptura que o pecado trouxe foi essa, de acharmos às vezes que somos mais importantes do que o oleiro. A vaidade desse tempo, o homem sendo o centro de todas as coisas, fez com que o mundo que a gente vive hoje, ele pensa que Deus que vive em torno deles, quando na verdade somos nós que devemos nos dobrar diante dele. Até mesmo o evangelho moderno, entre aspas, e cada dia mais com versões diferentes, com palavras diferentes e com contexto diferente, que faz muito nos lembrar dos sinais da volta de Jesus, que fala dos falsos profetas. E esses evangelhos não trazem o Senhor como centro das coisas, não coloca Jesus como Salvador, como o único Salvador, não mostra que nós somos vasos defeituosos e que somos dependentes da mão do oleiro para sermos nova criatura. E Ele pode fazer isso nas nossas vidas, mas para isso a gente precisa querer. Sabe, tem um texto de Isaías, capítulo 29, versículo 16, que ele diz assim: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Pode, porventura, a criatura dizer para o oleiro como ele tem que fazer? Pode o vaso dizer para o oleiro: olha, não, amassa aqui, aperta ali, que você não está fazendo o vaso direito? Não tem como. Só que hoje a humanidade pensa dessa maneira, porque ela quer fazer coisas como se Deus tivesse falhado na criação, como se Deus não estivesse sabendo fazer. Sabe, como até pessoas dizendo que a Bíblia só não é suficiente, que precisa de uma nova reformulação. Sabe, nós precisamos de Deus, nós necessitamos do Senhor, nós somos vasos de barro, nós precisamos ter essa consciência. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não estamos acima de Deus, muito pelo contrário, somos totalmente dependentes dele. A religião pode até fazer com que você se sinta acolhido em algumas situações, e há diversas religiões, mas só o oleiro pode fazer de você uma nova criatura, um vaso novo. E a gente precisa entender que esse oleiro é o Senhor, é o Deus Criador. Ele tem todo o poder e Ele ama a sua obra. Em Jeremias capítulo 18, versículo 6, quando ele vira para Jeremias e diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe, ele está dizendo: eu não posso fazer como esse oleiro fez? Será que você acha que a sua vida está frustrada? Há muitos que estão agora pensando: não tem mais jeito, eu estou está tudo escangalhado na minha vida, não tem mais jeito, não tem solução para mim, eu não mereço ser feliz, eu vou sofrer a vida toda, essa é a minha marca, minha sina, como diz, eu vou ter que carregar isso. Não é verdade.
A Bíblia diz que Deus nos amou de uma maneira tão grande, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo, sem exceção, sem acepção, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que o Senhor mostra é que o seu grande amor, ele é real. Ele não é só palavra, não é uma história, mas é um amor de atitudes. Ele deu o seu Filho. João 15,13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. E Ele deu, Ele entregou a sua vida, porque como a própria palavra diz, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de homem e a forma de servo. Quando Ele diz, e Ele está falando para nós nessa noite: será que eu não posso fazer como esse oleiro fez com esse barro? Fazer com o povo de Deus, fazer com o ser humano que foi criado à imagem e semelhança do Deus eterno. Será que eu não posso fazer de você um vaso novo? Será que eu não posso mudar e transformar a sua vida? Será que esse Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que nela há, como o próprio salmista declara que do Senhor a terra, toda a sua plenitude, tudo que nela há, e tudo é obra das suas mãos, será que esse Deus não pode fazer de nós novas criaturas? Um vaso novo? Talvez há muitos que ainda dizem: não, mas eu estou bem, eu estou tranquilo, né? Ainda há aqueles também que a soberba do mundo entrou no coração, a vaidade entrou no coração, e ele esqueceu de dar a honra e a glória que pertencem ao Senhor. Ele não quer se submeter a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados por Ele. Nós precisamos entender isso. Sabe, o oleiro, ele estava ali, quando Deus levou Jeremias a essa visão, é para que ele observasse todos os detalhes. Eu não sei se você já viu um vídeo, ou pessoalmente, um oleiro fabricando vaso. É de um esmero, é obra de artesão. O que um artesão faz? Por exemplo, o Adelson, que é músico, existe uma profissão chamada luthier, que é o artesão que fabrica instrumentos musicais. Há instrumentos que são feitos em séries, na indústria, né? Mas o luthier vai levar mais tempo para fazer um violão, né? Um instrumento, vai levar mais tempo. Aquele instrumento vai ficar até mais caro às vezes, né? Um bom luthier vai cobrar caro, mas ele vai extrair o melhor que pode ser extraído daquele instrumento. Porque o artesão não trabalha por produção, ele trabalha por qualidade. Ele trabalha por dedicação, por amor, ele emprega tudo isso. Aquilo que ele não pode oferecer, como uma indústria oferece, né? Ainda mais agora que entrou esse negócio de China, né? Tudo que você vai comprar made in China, pelo amor de Deus. E tudo xing-ling mesmo. Mas o artesão não, ele dedica tempo, ele coloca amor, ele coloca empenho. Às vezes horas trabalhadas além do normal, para fazer com que aquilo ali seja o melhor. Quando Deus levou Jeremias a ver o oleiro trabalhando, o oleiro não trabalha de qualquer jeito. O oleiro não trabalha a moda vamos embora. Deus tem o seu tempo para trabalhar, para fazer do vaso velho, defeituoso, quebrado, um vaso novo. Sabe, irmãos, aquilo que é feito por aquilo que leva mais tempo para fazer é mais precioso. Aquilo que, dentro da mão de um profissional, claro que vai ser mais precioso. Claro que porque tem mais dedicação, tem uma série de coisas, sabe? Tem um valor agregado, sabe? Porque vai trazer um melhor resultado. E a gente precisa confiar nesse oleiro que pode mudar vidas. Só que não há uma promessa não é essa promessa de que da noite para o dia, no piscar dos olhos. A gente cresceu vendo aí histórias de contos de fada, do gênio da lâmpada, e a gente não pode associar o oleiro a esse gênio da lâmpada, porque não são 3 pedidos para que ele realize no piscar de olhos. Esse oleiro tem um processo, e nesse processo ele vai trabalhar no nosso caráter, ele vai trabalhar no nosso interior, ele vai trabalhar na nossa aparência, ele vai mudar tudo, e para mudar tudo leva tempo, e a gente precisa confiar nisso, irmãos. Parece caro, mas como um luthier,
você vai fazer um instrumento, você já tem que dar a entrada do valor, ou um outro artesão qualquer que vai fazer uma obra de arte, você tem que dar uma entrada, você tem que confiar nele. Você nem viu, mas ele tem uma carreira, e essa carreira fez com que ele fosse respeitado, e baseado nisso você vai dar o dinheiro sem ver. Você está empregando confiança, porque quando você paga antecipado, você está empregando confiança. E nós precisamos entregar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos nos entregar ao Senhor de fato, de verdade, sabendo que Ele tem poder para mudar a nossa vida, para mudar o nosso jeito. Não tem aquele negócio de que eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou desse jeito, eu não tenho condição, eu sou difícil disso, o meu jeito é esse. Não, Deus, o oleiro que mudou, que quebrou aquele vaso, Ele fez dele um vaso lindo e perfeito. O que a Bíblia está nos mostrando nessa noite, que não há nada que não possa ser mudado, que não há nada que não possa ser moldado, que não há nada que não possa ser transformado, se você se lançar na mão do oleiro e deixar ele trabalhar na tua vida de verdade. Aleluia. Você precisa confiar nele. Você precisa se entregar a ele, sabe? Você precisa se entregar completamente. Porque às vezes a gente fica achando, não, mas eu acho que tem que ser desse jeito. Eu pensei para a minha vida assim. Só que o Senhor, Ele sempre deu o melhor para nós. Em Isaías capítulo 55, ele diz que os caminhos dele são mais altos, mais elevados, seus pensamentos são mais altos do que o nosso, ou seja, o que Deus tem está acima da nossa expectativa e pensamento. A gente precisa confiar na obra do oleiro, porque Ele é o Criador. Olha em volta, você quer uma referência? Olha o amanhecer, o anoitecer, o luar, olha o sol nascendo amanhã e você vai ter a resposta. Olha no espelho e você vai ver a obra-prima desse oleiro. Olha para quem está do teu lado nessa noite, você vai ver a obra-prima desse oleiro. Tudo isso é uma referência, uma garantia de que Ele é perfeito e de que Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Ele tem poder para isso. E a gente precisa confiar nele, irmãos. Sabe, se entregar completamente. Há um salmo muito conhecido, Salmo 37, verso 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. A gente cita esse versículo muitas vezes, muitas pessoas até têm adesivo. Ele vem muito naquelas porcelanas, né? Aqueles bibelôs que você põe na estante. Ele sempre tem esse versículo no prato, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Mas a gente precisa praticar essa palavra. Entrega. Aquilo que você tentou mudar, depois que você começou a caminhar e achou que, não, isso aqui eu não consegui mudar, isso aqui não tem jeito. Coloca na mão do oleiro e deixa ele trabalhar na tua vida. Eu quero falar para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus e que vivem talvez nas drogas, no vício de uma forma geral, porque hoje tem vício das drogas, né? Vício também da internet, vícios de diversos vícios, jogos, jogatina, a todos os vícios. O Senhor pode transformar a tua vida. Ele pode libertar de todas as coisas, porque Ele é o oleiro. Quando você compra um produto de uma marca muito boa, você não leva para qualquer assistência técnica, você leva para a marca original do seu produto, porque você confia nela. E ela tem tudo, ela tem um programa de como é aquele produto que ela te vendeu, ela tem toda a linha de produção, todos os detalhes, e ela vai saber fazer o conserto que é preciso. Quando nós estamos falando de vida, de ser humano, e não há ninguém que possa mudar, transformar como o Senhor, porque Ele te criou, Ele te formou, Ele te gerou no ventre da sua mãe. Ele é o Senhor que nos formou. E esse é o oleiro, e a gente precisa confiar. Em Jeremias 18, no verso 4, ele diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso. Mas ele não fez um vaso qualquer, não. Ele fez um vaso conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Você precisa entregar a tua vida a Ele e deixar Ele fazer da tua vida o melhor que Ele quer fazer.
Não foi um vaso do jeito que o barro queria, mas foi um vaso segundo o oleiro achou melhor fazer. O que Deus quer fazer na nossa vida sempre é a melhor coisa. A Bíblia diz que a vontade do Senhor sempre é boa, agradável e perfeita. Então, se lança na mão desse oleiro e deixa ele fazer um vaso segundo aquilo que ele achar melhor, segundo aquilo que ele achar, sabe como diz aqui, parece bem aos olhos dele fazer. Não é do meu jeito. E a gente está vivendo hoje um mundo em que as pessoas querem ser realizadas, satisfeitas em tudo. Elas querem ser saciadas nos seus desejos humanos e nos seus desejos materiais. E elas veem a Deus como uma receita, como se Deus fosse obrigado a praticar, a realizar aquela receita. Quando na verdade nós precisamos ser um vaso que seja bem aos seus olhos, como Ele quer fazer. Porque esse é o melhor projeto. Esse é o melhor plano, irmãos. E a terceira figura dessa passagem é o profeta. O profeta, versículo 7 e 8, diz: no momento em que eu falar contra a nação e contra o reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então Deus está falando para Jeremias que se eu falasse, se o fruto da obra daquela nação, Deus não está dizendo que Ele vai castigar, mas a Bíblia nos ensina um princípio da lei da semeadura. Você colhe o que planta. Então se uma nação, se um povo, se aquele povo, por toda a sua maldade, está afadado a uma tragédia, a um mal que virá sobre eles, mas se esse povo se arrepender, então o Senhor vai se compadecer dele e vai tirar aquele mal. Mas como o povo vai se arrepender? Ele vai se arrepender quando ele for confrontado pela palavra, quando ele for confrontado à luz da palavra. E aí quem vai falar? Como eles vão se arrepender? Eles precisam que o profeta fale. Deus estava falando para Jeremias e mostrando para ele, porque o tempo dele era um tempo difícil e não é diferente nos dias de hoje, é que a voz profética não pode se calar, independente da época, da geração, ainda que o seu nome não esteja registrado na Bíblia, como o livro do profeta Emerson, o livro do profeta Amarildo, do profeta André, ainda que a gente não tenha o nosso nome, mas Deus te levantou como voz profética hoje. Então não se cale, porque nós vivemos num tempo em que um país enorme, maravilhoso, rico em bênçãos, rico, próspero em tudo, no seu solo, nas suas riquezas minerais, naturais, mas ele vive fadado a desgraças através de atitudes de pessoas, de pensamentos, de políticos e de movimentos, demoníacos. A igreja do Senhor não pode se calar, porque ela é a voz profética. Nós não podemos nos omitir nesse tempo. Nós precisamos dizer, como João Batista dizia lá no meio do deserto: arrependei-vos, raça de víboras, porque está posto o machado na raiz. O Senhor vai cortar todo galho que não dá fruto. Ou seja, a voz profética não pode se calar. O profeta é importante, porque é o profeta que vai apontar para Deus, é o profeta que vai levar o oleiro, é o profeta que vai mostrar o caminho é Jesus. Sem Jesus não tem transformação, sem Jesus não tem vida nova, sem Jesus não tem vaso novo, sem Jesus não tem nada disso. Mas para que o arrependimento venha, é preciso que a igreja se levante, é preciso que aqueles que foram feitos para essa funcionalidade de ser profeta, de ser templo do Espírito Santo, façam a sua parte. Se nessa noite você está aqui, ou você nos assiste, aonde estiver, e sabe que Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, fez de você um vaso novo, e tem uma funcionalidade, um propósito na tua vida, para que você seja uma voz profética nesse tempo, e você não tem falado, você tem se calado, então coloca a sua vida na mão do oleiro nessa noite, que ele vai apertar os parafusos onde precisa.
que Ele vai ajustar aquilo que precisa ser ajustado, porque a sua funcionalidade não está em prática, então está quebrado. Sabe, irmão, você já deve ter percebido que tem coisas que não adianta fazer conserto, não adianta fazer um remendo. Tem coisas que tem que quebrar para melhorar. Quem aqui nunca viu ou nunca viveu a história de ter um carro velho e que você está sempre fazendo, dá uma guaribada, você não conserta direito não, né? Assim, eu não sei se você conhece alguém assim, mas ou se você já passou por isso, aí você não, aí o carro deu um probleminha, você vai lá dar uma engatilhada aqui, engatilha ali, engatilha lá, só. Resolveu o problema? Não resolveu. Adiou o problema para um momento que talvez você não tenha nem como resolver. Então por isso que muitas vezes é bom que quebre logo. Porque quebrou. Mas vamos engatilhar. Não tem como engatilhar. Só consertando, só reformando, só fazendo a retífica, só fazendo o que tem que ser feito. Porque tem coisa assim também na nossa vida espiritual. A gente vai fazendo remendinho aqui, o remendinho não vai adiantar. Ou então, ou a gente deixa Deus quebrar a nossa vida para fazer tudo novo. Ou então não vai adiantar. Vir à igreja de tempos em tempos, quando a corda aperta, não é transformação, não é ser vaso novo. Sabe, buscar o Senhor quando o negócio ficou feio do seu lado, não é ser vaso novo. Fazer remendo e gatilho não é ser vaso novo. Ser nova criatura é ser transformado, é se colocar na mão do oleiro e deixar ele fazer da tua vida o que ele bem entender. É isso. E para isso acontecer, a gente não pode se calar. Sabe, o profeta ele não fica querendo agradar uns e a outros, ele agrada a Deus, porque essa é a preocupação. Fazer a vontade de Deus. E se a gente fizer a vontade de Deus, ainda que não sejamos bem interpretados a princípio, mas depois que aquela pessoa passar pela mão do oleiro, ela vai agradecer, porque você foi a voz que mostrou o caminho para ela, a voz que despertou para que ela pudesse ter uma vida transformada. Sabe, a palavra diz lá em Romanos 10, 14: como pois invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E a gente precisa viver esse propósito de anunciar a verdade. Vasos nas mãos de Deus. É isso que nós temos que ser. Em todo o tempo. O vaso que tem uma finalidade. O oleiro, ele nunca vai mudar o seu status. Ele sempre é o oleiro, o Criador, o poderoso, aquele que tem todo o poder, o princípio e o fim, o alfa, o ômega, aquele que cumpriu e cumprirá todas as promessas que tem para as nossas vidas. Ele é perfeito. A Bíblia fala sobre os seus atributos e fala que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Poder, todo poder é dele. Ele é o poder. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onisciente, porque ele sonda os nossos pensamentos mais íntimos. Ainda antes que a palavra chegue nos nossos lábios, ele já sabe. E ele já está até lá no nosso futuro. Nós nem chegamos lá, mas ele já está lá porque ele sabe o que vai vir. Ele continua mesmo. Mas o vaso varia de acordo com a situação. Muitas vezes o vaso, ele se contamina, ele se deixa influenciar. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Não havendo profetas que falem da verdade, o povo se corrompe. O vaso vai trincar. O vaso, às vezes não cumpre o seu papel, a sua funcionalidade. E nós precisamos cumprir aquilo que fomos chamados. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui para esse momento de quebrantamento, sabe, de um coração puro. Um versículo que eu meditei essa semana e que eu fiquei pensando nele muito tempo, Mateus 15, 8, quando o Senhor diz: e este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração.
está longe de mim. A gente vive uma geração de muito movimento e de pouco coração quebrantado e pouco arrependimento. A gente vive uma geração que se fala muito do mover, mas não querem se quebrantar diante do Senhor. Bom, nessa noite é uma oportunidade. Não que esse lugar seja especial. Esse lugar é um lugar comum como qualquer outro. O que faz dele especial é que Ele está aqui. O Senhor está no nosso meio. Porque a sua palavra diz: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Ele está aqui. Você crê nisso, irmãos? Amém? Ele está aí com você que está em casa, você que está nos assistindo. Porque embora a distância nos separe, mas nós estamos unidos numa só fé no nome de Jesus. E nós vamos nessa noite nos colocar diante do Senhor, na olaria de Deus. Nós vamos descer a olaria de Deus. Quando Ele começa a falar, quando Ele começa a dizer para o profeta, Ele diz assim: levanta-te e vai à casa do oleiro. Sabe o que significa esse levanta-te? Você vai ver várias vezes na Bíblia essa expressão, levanta-te, significa posicionamento. Toma uma posição hoje e desce à casa do oleiro. Deixa Deus moldar a sua vida nessa noite. Há um louvor antigo, um hino antigo, queria convidar a equipe de louvor, que diz: eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Você vai colocar diante de Deus. Você vai fazer dessa canção a sua oração. E eu queria te convidar que você fique, claro que na liberdade, mas se você puder se posicionar com o coração quebrantado diante do Senhor, se você puder ficar de pé, amém. Se você se achar melhor, não, pastor, eu quero ficar sentado, mas a reverência tem que estar aqui dentro. Se a tua reverência está sendo prestada ao Senhor de todo o coração, eu queria isso, que você faça dessa canção a sua oração. Você vai dizer: Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Eu quero ser esse vaso novo. Cante esse louvor e comece a refletir aquilo que precisa ser transformado na tua vida. Comece agora a refletir e falar com Deus, ainda que seja em pensamento. Não tenha reservas para o oleiro, porque Ele pode fazer tudo novo. Creia nisso. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
ser um vaso novo mais uma vez, bem forte. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, bem forte. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Põe a mão no teu coração nessa noite e comece a falar isso com Deus. Pai de amor, nessa noite nós estamos diante da tua presença, do oleiro, e nós estamos do vaso, Pai. Sabemos que o Senhor tudo pode, que não há nada, meu Pai, impossível para ti. Não há ninguém, meu Pai, que não tenha solução. Não há nenhum vaso que não possa ser feito vaso novo. Que nessa noite seja uma noite, meu Pai, de transformação. Que o Senhor quebre toda arrogância, toda altivez do nosso coração. Senhor, talvez pela nossa humanidade somos tomados às vezes da soberba do mundo que nos cerca, mas, ó Deus, tem misericórdia de nós e venha nos moldar a massa, que todo o nosso ego, nosso eu, meu Deus, que nesse mundo tem sido tão inflamado, Pai, que nós possamos nos humilhar diante de Ti. Seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, faça-nos conforme bem lhe parecer, para que a Tua vontade se cumpra em cada um de nós. Nós pedimos, meu Pai, por todos aqueles que nos assistem, aonde quer que estejam, aqueles que estão, meu Pai, vivendo uma vida terrível, Senhor, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo dos vícios em geral e não sabem o que fazer, aqueles que pensam que só a morte é a solução. Ah, Espírito Santo, toca esses corações e que o oleiro possa alcançá-los nessa noite para uma transformação, que eles venham ser moldados por Ti nessa noite, Senhor. Transforma vidas, salva vidas, muda corações nessa noite, Pai. Nós colocamos todos em Tuas mãos, Te agradecemos por esse momento especial na Tua presença, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu poder que é inconfundível, incomparável, meu Pai, e inegável, Pai, a obra das Tuas mãos, que um dia anuncia outro dia as maravilhas das Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque estamos sendo moldados e que a cada dia seja feita a Tua vontade sobre nós, assim na terra como no céu. Nós oramos agradecidos a Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero